Olá, essa é quase uma videoaula sobre Henri Vallon. Bom, quem foi Vallon? Ele foi contemporâneo de Vygotsky e Piaget. Vallon nasceu em 1879 e foi criado numa família com mais 6 irmãos e irmãs. Neto de Henri Alexandre Vallon, um historiador e político que ficou conhecido como o pai da República graças às suas contribuições à Constituição Francesa. Ele também foi filho de Paul Alexandre Joseph Vallon. Henri conta que um dos momentos mais marcantes de sua infância foi a morte do escritor Victor Hugo. Na ocasião, ao questionar seu pai sobre quem foi este homem, ouviu que foi um homem que lutou pela liberdade e pela defesa dos pobres, e que deveria ser como ele quando crescesse. Ele foi licenciado em filosofia em 1902. Lecionou durante um ano e depois foi estudar medicina. Se formou em medicina em 1908 e posteriormente em psicologia, voltado à psiquiatria infantil. Ele tinha muito interesse em anomalias mentais e motoras das crianças. Escreveu sua tese de doutoramento, A Criança Turbulenta, antes da guerra, baseando-se nas observações clínicas de pediatria. E ele atuou como médico durante a Primeira Guerra Mundial, entre 1914 e 1918. Reformulou sua tese de doutoramento após perceber que as emoções eram um fator fundamental para explicar as psicopatologias. Só defendeu a tese de doutoramento em 1925. Durante a Segunda Guerra Mundial, fez parte da resistência na França contra a invasão dos nazistas. Em 1945, junto com o físico Paul Langevin, assinou o projeto de reforma do ensino. O projeto nunca foi à prática de forma integral. Bom, esses são apenas alguns pontos importantes na trajetória de Vallon. Ele atuou ainda como líder de diversas organizações e também se aliou aos partidos socialista e comunista. Quais são os fundamentos de seu pensamento? Para Vallon, estudar o desenvolvimento cognitivo das crianças era necessário para que pudéssemos entender as origens dos processos psicológicos do ser humano. Vallon também defendia que o estudo do desenvolvimento da criança dependia de 3 dimensões: a dimensão cognitiva, a dimensão afetiva e a motora. Vallon era crítico dos pensadores que selecionavam uma das dimensões para explicar o desenvolvimento humano. Na verdade, existe uma interdependência entre as 3 dimensões, e o comportamento humano não poderá ser entendido sem levar isso em conta. Junto com seu projeto de reestruturação do ensino, Vallon propõe que a escola deve fornecer aos alunos uma formação integral. Deve ser uma educação no âmbito afetivo, intelectual e também social. Por falar em afetividade, esse é um de seus conceitos mais difundidos. Para Vallon, afetividade não é necessariamente carinho. A afetividade é aquilo que nos afeta, positiva ou negativamente. E isso é intrínseco da nossa herança biológica. Esses afetos podem ser causados por agentes externos como temperatura, o olhar da outra pessoa, e podem também ser causados por agentes internos como fome ou lembranças. Todos esses conceitos fazem parte da chamada psicologia genética, que busca entender a origem dos processos psicológicos. Por um lado, para que existam os processos psicológicos, é necessário que exista antes uma estrutura biológica capaz de comportá-los. Mas, por outro lado, essa estrutura não basta para explicar esses processos.
já que o desenvolvimento psíquico também é influenciado por fatores socioambientais, como cultura e o meio específico onde cada indivíduo vive, como, por exemplo, sua relação com a família, escola e todo o restante. É nesse sentido que dizemos que a psicologia de Vallon é marxista, pois está associada diretamente com o conceito de materialismo dialético. Não é possível entender a criação do indivíduo sem levar em consideração o contexto social e cultural que o cerca. Com toda essa bagagem em mente, vou apresentar agora a teoria do desenvolvimento de Vallon. Qual é a ideia por trás dessa teoria? Vallon defende que o desenvolvimento da personalidade das crianças é composto de sucessivos estágios, uma luta interna entre cognição e afetividade. Vallon busca produzir uma nova psicologia, algo que fuja do reducionismo. Para Vallon, as 3 dimensões devem ser pensadas em conjunto: cognitiva, afetiva e motora. O livro A Evolução da Psicologia da Criança foi lançado em 1941 e é nele onde Vallon descreve os estágios do desenvolvimento. Bom, o primeiro estágio, que vai do nascimento até aproximadamente 1 ano de idade, é o estágio impulsivo emocional. Após o nascimento, a criança é totalmente dependente de seus tutores. Esses tutores e todo o restante constituem o meio no qual a criança está inserida. No início, a criança é incapaz de distinguir si própria do meio, e toda a sua interação com o meio se dá por impulsos motores aleatórios. Essa fase é dividida em 2 momentos. O primeiro momento seria o da impulsividade motora. Durante aproximadamente 3 meses, ele dura aproximadamente 3 meses. Nesse período em que ele é inserido num ambiente novo, no qual suas necessidades não são automaticamente satisfeitas, o recém-nascido é dominado por impulsos que são respondidos por seus cuidadores. Com o passar do tempo, a relação entre necessidades e impulsos vai se tornando uma linguagem entre as partes. O segundo momento é o momento emocional e dura até o final do estágio impulsivo emocional. Conforme a linguagem entre criança e adultos vai evoluindo, o repertório da criança vai se aprimorando e ficando cada vez mais diversificado. É o surgimento da cognição, onde começa a surgir a intenção nas ações da criança. Por volta dos 12 meses, o desenvolvimento afetivo dará lugar a um desenvolvimento cognitivo, no qual a criança tomará consciência do mundo à sua volta. O segundo estágio, que vai até os 3 anos, é chamado de sensório-motor e projetivo. Nesse estágio, o que prevalece para a criança são as influências do mundo exterior. É uma fase de transição, porque a criança passa a perceber o exterior como algo distinto de si. A integração da criança ao mundo externo, que agora ela percebe, trará 2 tipos de inteligência. A inteligência prática, na qual a criança se acostuma a manipular objetos e se mover, e uma inteligência discursiva, na qual a criança aprende a imitar seus cuidadores e também se apropria da linguagem. Dos 3 aos 6 anos, a criança passa por um estágio de personalismo, e aqui fica mais claro o que Vallon quis dizer com uma luta interna entre cognição e afetividade. Nessa terceira fase, a criança volta a olhar novamente para dentro de si. É uma fase mais introspectiva, onde a afetividade tem mais espaço do que a inteligência. A criança começa a se afastar dos adultos como uma manifestação do seu próprio ser. Para ser ela mesma, a criança precisa expulsar os outros de si. Se no começo de tudo não era possível se distinguir do meio, agora a criança o faz. Mas ao mesmo tempo, existe um movimento de aproximação. Nessa fase, a criança imita os adultos
e isso tem a ver com o prestígio que eles representam. A quarta fase é chamada de fase categorial e vai dos 6 aos 11 anos. Nessa fase, a inteligência toma a dianteira novamente. Durante sua aprendizagem escolar, a criança adquire habilidades para memorização voluntária e também para atenção. Nessa fase, a criança já está inserida no meio onde é preciso tomar decisões e isso contribui para o desenvolvimento de sua inteligência. A criança também é capaz de produzir categorias mentais, que é o estágio precursor para a abstração. Dos 11 aos 18 anos, a criança passa pelo estágio da adolescência e puberdade. Essa fase é dominada pela dimensão afetiva. Ocorre a exploração de si mesmo como uma identidade autônoma, mediante atividades de confronto, autoafirmação, questionamentos, ao mesmo tempo que se submete e se apoia nos grupos de pares, contrapondo-se aos valores tal como interpretados pelos adultos com quem convive. Domínio de categorias cognitivas de maior nível de abstração, nas quais a dimensão temporal toma relevo, possibilitando uma discriminação mais clara dos limites de sua autonomia e de sua dependência. Para finalizar essa discussão, podemos olhar a teoria do desenvolvimento de Vallon de uma perspectiva mais fundamental, através de leis mais gerais que a governam. São 3 leis: a lei da alternância funcional, a lei da sucessão da predominância funcional e a lei da integração funcional. A primeira lei diz que na transição de cada uma das fases, o indivíduo alterna entre a exploração de si mesmo e a exploração do exterior. É o que a gente justamente vê nas fases. Primeiro ele olha para si mesmo, depois olha para o exterior. Depois volta a olhar para si mesmo e depois para o exterior. A segunda lei diz que sempre vai haver alguma dimensão que será mais influente que as outras em uma dada fase. Mas essa influência não significa que as outras duas estão desligadas ou algo do tipo. As 3 dimensões evoluem todo o tempo. E a terceira lei diz que existe uma espécie de hierarquia entre as fases. As primeiras são mais primitivas, com objetivos menos complexos, e à medida que novas fases vão surgindo, essas vão se tornando cada vez mais complexas, tal que o conhecimento agregado das fases anteriores é incorporado nas fases subsequentes. Essas são as referências utilizadas para essa apresentação. Muito obrigado.